Passando aqui mais uma vez, gravando um vídeo para vocês, refletindo e convidando você que segue aí o canal, que segue aí as publicações, né? Todas as reflexões que a gente vem postando todos os dias sobre a razão da vida, sobre o motivo do nosso Criador ter nos criado, qual que é a nossa função como criação. Porque nós estamos no mundo só por esse motivo, né? Afinal, toda criação é criada por um motivo. E o Criador sempre visa aquilo que a criação produz, né? Ou seja, toda criação produz algo que beneficia diretamente o Criador. E no caso do ser humano não é diferente. Por isso que nós falamos da razão da vida, né? A razão de estarmos aqui nesse mundo. Que não se trata de religião, nada disso. Não é a gente que inventa nada e nem podemos fantasiar nada em torno disso, mas, como eu falei no vídeo anterior a este, nós temos que buscar no nosso Criador, né? E por termos essa busca, tudo que nós enxergamos, a gente passa aqui para o próximo, né? Para as outras consciências que ainda não raciocinaram sobre isso e não enxergam, né? Então esse olho é que deve ser curado, o olho do entendimento, que é o olho do raciocínio, pois só por esse olho é que nós enxergamos todas as coisas concernentes à nossa razão de existir. É por ele que nós enxergamos todas as coisas na questão do entendimento, né? Então o raciocínio é o olho da nossa consciência para enxergarmos pelo entendimento. Por isso que a gente tem que seguir aí o caminho do raciocínio lógico, né? Pela coerência, porque o nosso Criador é sábio, né? Com certeza não tem absurdo nele. Então o tema que eu quero falar hoje um pouquinho para vocês é leis e princípios. Já tomando a linha aí do que eu estava falando, que o nosso Criador com certeza é sábio, né? E tudo, se a gente analisar, ele estabeleceu leis e princípios. Então, vamos analisar aí no campo da agricultura. Tem as leis e tem os princípios, né? A gente sabe que a terra tem que estar fértil, isso aí faz parte da lei, né? Tem que ser trabalhada a terra ali, tudo certinho. E depois a gente entra com o princípio que é de plantar a semente nessa terra que já está fértil, nessa terra que está preparada para receber essa semente. Então, quando a gente pratica um princípio, seria como que um start, né? Você planta uma semente na terra fértil, ou seja, você está praticando um princípio dentro da lei. Então, já está tudo bonitinho dentro da lei. Você vai lá e pratica o princípio de plantar a semente, você vê que dali em diante já não é mais com a gente. O que acontece? Você aciona ali a mão de Deus, né? Então, dali para frente, você vê que já é a mão de Deus que dá o crescimento, né, para aquela semente. Ela começa a desenvolver, daqui a pouco você vê a árvore, depois você vê já o brotinho, né, apontando ali do fruto, né, e claro que a gente tem a nossa parte de estar cuidando, mas você vê que quem dá o crescimento ali é a mão de Deus. Então, todas as coisas de Deus, se a gente analisar, no campo da agricultura, no campo da química, no campo da física, no campo das procriações, você nota que tudo é regido por leis e princípios. Então o ser humano, na verdade, ele não cria nada disso. Ele só fica trabalhando em descobrir as leis e os princípios. Na química também acontece isso. Você vê que eles ficam ali trabalhando para ver como é que isso aqui funciona, né? Isso aqui vai reagir com o quê? Então eles ficam trabalhando ali para ver qual que é a lei daquilo, né? E assim, dentro daquilo, quando eles descobrem, você vê que não tem como mudar. Se trata de uma lei, né? Com tantos graus isso aqui evapora, com tantos graus isso aqui vira gelo, com tantos graus isso aqui derrete. Então não muda aquilo ali, né? Se trata de leis e princípios. Falando da procriação, tanto do ser humano quanto dos animais, você vê que é a mesma coisa. Precisa, né? A fêmea tá ali fértil, né? Tudo certinho. No caso do ser humano ali, da mulher, não pode usar anticoncepcional. Então, se tá tudo dentro da lei bonitinho, a mulher vai lá e pratica o princípio com o homem,
é óbvio que vai acontecer o quê? Vai ter o resultado de um novo ser nascendo nesse mundo, né? Tanto que olha aí, ó, né, 8 bilhões aproximadamente aí de seres humanos, né? E desde a fundação do mundo sempre foi assim, é o mesmo caminho para se nascer, não mudou, né? Como que se nasce uma árvore, como que se nasce um ser humano, não mudou, porque já foi tudo estabelecido. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou dessa forma, Ele estabeleceu leis e princípios e deixou aí, ó. Você vai querer comer? Então já tem a lei e o princípio de se plantar. Para procriar, também ele falou, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Enchei a terra e sujeitai-a. Então já tem também a forma de se nascer ser humano. Então tudo é por leis e princípios. E onde eu quero chegar com isso? Já que tudo de Deus é dessa forma, nós estamos falando aqui da salvação da nossa alma. Existe também um caminho, uma lei, um princípio a ser praticado para a nossa consciência nascer no plano do céu. Porque com certeza vocês já ouviram aí que foi falado, ó, se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Inclusive, nosso irmão Jesus falou isso para Nicodemos, que foi perguntar para ele o que deveria ser feito para poder se salvar, para poder entrar no reino de Deus. Foi até interessante que na época Nicodemos era mestre lá, né? Ou seja, ele era como se fosse um evangelizador, que levava a palavra. Só que ele não sabia disso. Jesus falou para ele, essa é a mestra que você não sabe como é que faz? Então é o que a gente vê hoje também, né? A maioria ali, na maioria não, todos praticamente, né? Líderes religiosos falando aí de uma coisa que não sabe. Inclusive pregando aí o engano, né? Caminhos que não levarão a consciência à salvação, né? Então se trata de lei e princípio. Ou seja, se nós não praticarmos o princípio dentro da lei correta, a nossa consciência não vai se salvar. Então assim, a nossa consciência é o campo fértil. E nela deve ser inseminado a semente da vida, a semente do Espírito de Deus que já está dentro de nós. Então é a mesma coisa do que procriar na carne, só que agora nós vamos procriar espiritualmente. Se nós temos que nascer de novo, para nascer no céu, né, para entrar no reino de Deus, obviamente que lá a existência de Deus é espiritual, então não entra carne e sangue no céu. Então só se entra lá pelo Espírito. Então a gente tem que gerar um novo corpo. O corpo agora incorruptível, de uma semente incorruptível. Porque a corruptível é a semente da carne. Nós nascemos nesse mundo, mas nós sabemos que vai morrer porque a carne morre. Agora a semente do Espírito que nos dá a vida é uma semente eterna. Então nós temos que gerar o Filho da vida dentro da nossa consciência, né? O Filho da vida é o ser espiritual. Ou seja, a nossa consciência tem que se tornar de fato espiritual. Então nós temos que gerar esse novo corpo. Por isso que fala que nós temos que nos despir do velho homem, que é a carne, e nos revestir do novo, que é o ser espiritual. Para isso a gente tem que gerar esse novo ser dentro da nossa consciência, porque não tem como na carne você ficar grávida de Deus, da semente de Deus, né? Na carne você fica grávida do ser humano. Então, assim, todas as coisas de Deus são coordenadas e ordenadas. Então, agora, a nossa consciência deve gerar o Filho da vida, que é o Espírito de Deus. E, para isso, a nossa consciência tem que se relacionar com Deus, porque se o Filho é dele, então a gente não pode ficar se relacionando com engano, com palavra de enganos, né? Nós temos que nos relacionarmos com Deus através do raciocínio. E através do raciocínio, a gente chega ao prazer do entendimento e conscientiza este espírito que está dentro de nós. Então, temos que passar a andar por este espírito, assim como uma mulher anda pelo filho do seu ventre. Então, a consciência tem que estar fértil, tem que estar querendo, né, ter o Filho de Deus, tem que se relacionar com Deus, inseminar o Espírito de Deus dentro da consciência, que ele já está dando vida para todos nós, mas ele tem que estar inseminado na consciência, através da conscientização. Você fala, nossa, o Espírito de Deus está dentro de mim, é por ele que eu tenho que andar, então eu vou andar por ele, né? Então é isso que tem que acontecer, uma gestação. E dentro dessa gestação, a nossa consciência vai deixar de ser carnal, é um processo gestativo, né? Vai deixando de ser carnal, que nem fala, todo dia um pouco para a carne, e vai gerando esse novo ser, que é o ser espiritual. Então só dessa forma é que a nossa consciência entra no céu e se salva.
Ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas com certeza no próximo vídeo eu vou dar continuidade a esse assunto para nós entendermos bem que para entrar no céu só nascendo lá e só há um caminho, gerando o filho da vida dentro da nossa consciência. E isso daí tudo é regido por leis e princípios, porque todas as coisas de Deus funcionam dessa forma. Por isso que ele fala que não tem erro e não seremos confundidos, porque se a gente fizer a nossa parte, nós teremos o resultado. Tá certo, meus queridos? Um grande abraço no coração de cada um. Deus abençoe. Qualquer dúvida, manda aqui no canal que a gente esclarece. Até o próximo vídeo.